A paz do Senhor a todos. Eu venho aqui através desse vídeo contar um sonho que eu tive dia 22 de fevereiro de 2016. Esse dia eu tive um sonho sobre o mar. No sonho eu estava ali próximo ao mar e eu observava na linha do horizonte uma onda se formando. Eu observava que ali havia uma nuvem escura de chuva. E eu ficava ali olhando essa onda se formando e ela ia aumentando cada vez mais e mais rápido. E ali foi chegando um momento que ela foi ficando maior e bem rápido. E eu achei aquilo estranho, continuei observando. Quando eu vi que ela vinha em minha direção, aí eu comecei a gritar. Fiquei apavorada, falei assim: mãe, o mar, mãe. Eu gritava minha mãe, falando: mãe, o mar, mãe, o mar. Só falava essas palavras. E aí, quando eu olhava essa onda, teve um momento que eu vi um pé gigantesco tocando no mar. E esse pé, eu conseguia ver o pé e era como se fosse a perna vinda do céu. E eu via como fosse o dorso, ali um pedaço, né, do corpo do Senhor, do nosso Deus. Era como se fosse a visão do Senhor tocando o pé no mar. E era uma visão tão grandiosa, porque não dava, era tão grande, tão grande, tão grande ali, que era como se eu tivesse que olhar de bem longe para poder ter uma dimensão do que era aquilo, porque era como se eu não conseguisse ver claramente o que era, de tão grande, tão gigantesco que era. E aquela imagem que eu vi ali do Senhor, ela ia até um pedaço, porque era tão grande, é como se ele não coubesse entre o céu e a terra. Eu via só até quase a cintura, e da cintura acima sumia lá no céu. Eu conseguia ver até um pedaço, e esse, como se fosse o dorso, né, o corpo do Senhor, um pedaço, ele vinha com um manto cobrindo ali, e eu via o pé dele tocando. O pé dele tocava nas águas do mar. E ao tocar nas águas do mar, o mar depois vinha em fúria, em grande rapidez, muita rapidez. A onda se formava muito veloz, e na ponta dela estava em vermelho, a ponta da onda vinha em vermelho. E eu ficava observando aquilo e começava a gritar, e eu olhava assim e via tudo aquilo e ficava pensando comigo: eu vou ter que correr daqui, eu vou ter que sair daqui. Mas eu pensava, calculando a velocidade, né, o tamanho da onda, a rapidez com que ela vinha, eu pensava comigo: não vai dar tempo de eu sair correndo. Se eu sair correndo daqui, ela vai me pegar. Então, nesse momento, eu abaixava minha cabeça, eu curvava minha cabeça. Então, irmãos, eu creio que nesse momento em que eu curvava a cabeça, é como reconhecer, irmãos, a nossa pequenez diante do Senhor, que nós dependemos do Senhor, que só Ele pode nos livrar dessa catástrofe que está por vir, que está sendo anunciada pelos profetas. Irmãos, é muita
é muito aviso, é muita profecia, muito sonho entregue. E o povo não está acreditando. Então eu venho através desse vídeo fazer mais um clamor a todos, que venhamos a nos unir, venhamos a orar, a clamar pelo Brasil. Porque, irmãos, essa catástrofe, se nós não clamarmos, irmãos, nós vamos perecer. Então, irmãos, vamos clamar. Eu peço, eu faço um chamado a todas as irmãs de oração. Eu faço esse chamado a todos os pastores, a todos os dirigentes, que o Senhor venha tocar o coração de cada um, que nós venhamos nos movimentar nessa causa. É mais do que uma causa, irmãos. Isso representa mais do que uma causa, são almas. Isso é a vontade do Senhor, que nós nos curvemos diante dele, nos reconhecemos pecadores, que nos reconhecemos, irmãos, que nós dependemos dele, nós precisamos mudar, que nós não temos que endurecer nosso serviço, nós temos que ser servos fiéis, fazer conforme a vontade do nosso Senhor, que nós devemos, irmãos, levar a palavra, que nós devemos crer que o Senhor vai nos dar a vitória, vai nos dar o livramento. Irmãos, eu tenho meditado naquela palavra que fala em Jeremias 18. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se eu, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas, coisa tremendamente horrível, fez a Virgem de Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas veredas antigas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça, como o vento leste. Eu os dispersarei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: aleluia, Jesus, somente até aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, eu tenho meditado nesta palavra e eu creio nesta palavra, eu creio na esperança de o Senhor, um Senhor bom, um Senhor misericordioso, porque aqui ele fala, aqui, ó, se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado.
Então, irmãos, eu creio no Senhor, creio na bondade e misericórdia do Senhor. Eu sinto no meu coração o amor que Ele tem por nós, pelas nações, pelo povo dEle. Eu creio, irmãos, que é esse o desejo do Senhor, que somente que nós clamamos, nós voltamos nosso coração a Ele. O Senhor não tem prazer nas desgraças, nas catástrofes, nas coisas terríveis. Ele tem prazer que o homem se dobre, que o homem se renda, que o homem se converta, que o homem passe a ter amor. Amor pelo seu Deus, amor por si mesmo, amor pelo seu próximo. O plano do Senhor para nós, irmãos, é coisas maravilhosas, é o amor, é a paz. O Senhor, eu creio que Ele tem advertido, Ele tem falado. Mas eu creio, irmãos, que nós devemos fazer a nossa parte, que nós devemos voltar nosso coração ao nosso Senhor. Eu creio, irmãos, que ainda é tempo de fazermos isso. Então, eu venho fazer um alerta, venho fazer um pedido. São vários sonhos que já têm sido entregues, irmãos, com relação ao mar. Esse não é o primeiro sonho que eu tive, já tive vários. Uma outra oportunidade quero estar passando todos. Por enquanto eu venho estar entregando esse. Tem um outro que eu tive, irmãos, também sobre um mar. Esse é uma magnitude muito maior. Eu quero estar em outro momento passando também. Mas por enquanto, irmãos, nesse vídeo eu quero te pedir, você, irmã de oração que está ouvindo esse vídeo, eu peço para vocês que têm chamado de intercessão, clame, 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 clame. Vocês que são do círculo de orações das suas igrejas, clame, clame, clame. Reúne as senhoras, reúnem as pessoas que vocês quiserem reunir em suas casas, nos seus bairros, na sua cidade. Ouve a voz do Senhor, ouve a voz do teu Deus. Ainda é tempo de clamarmos, ainda é tempo, o Senhor pode reverter esse quadro. Essas catástrofes estão sendo profetizadas, anunciadas há bastante tempo. Tem um profeta que chama David Ur, ele também tem anunciado coisas vindas ao Brasil. Então, nós vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor misericórdia, porque Ele nos ouvirá, eu creio que o Senhor nos ouvirá. Então, levante um clamor, peça ao Senhor misericórdia. Eu gostaria também de aproveitar esse vídeo e falar que eu creio, é do coração do Senhor. Inclusive esse profeta David Ur, falou para que as nações clamassem, fizessem um dia de arrependimento do Senhor. Eu, aqui pelo menos na minha cidade, eu ainda não vi isso acontecer, não sei se na sua isso aconteceu. Mas se não aconteceu, vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos fazer com que esse dia do clamor, da arrependimento e santidade, que ele aconteça realmente, que não seja algo que ninguém fique sabendo, que seja algo que todos estejam sabendo, que todos estejam participando, porque é algo do interesse de todos, é algo que vai afetar as nações, é algo que está vindo pelo que é anunciado, falado em sonhos, mostrado, irmãos, é coisa grandiosa que vai afetar todos. Então é do interesse de todos que venhamos a fazer essa chamada. É uma chamada à oração, ao clamor, ao arrependimento e santidade, a voltarmos o nosso coração a Deus. Já é tempo de fazermos isso. Antes da sua vinda gloriosa, antes do arrebatamento,
Nós temos que fazer, irmãos, para que o sangue desse povo não seja demandado da mão daqueles que o Senhor tem entregado os dons, que o Senhor tem entregado as revelações, que o Senhor tem falado, né? Então, que nós venhamos fazer nossa parte, irmãos, em oração, em chamar as pessoas para orar, em fazer um movimento, irmãos, um grande movimento aqui no Brasil. Precisa ter esse movimento para que haja arrependimento e santidade. Não um movimento qualquer, mas um movimento verdadeiro, genuíno, que todo o Brasil esteja sabendo desse movimento. É tantos grandes eventos, irmãos, que acontecem, tantos grandes eventos em relação à música, a shows. Nós temos que fazer um evento pela vida, irmãos, pela nossa vida, pela nossa conversão, pela nossa salvação. Esse é o maior evento da nossa vida, irmãos. É voltar o nosso coração para o nosso Deus, enquanto é tempo. As coisas não estão de brincadeira, nós já vemos isso nos sinais cada dia. Nós olhamos à nossa volta, já vemos os sinais já do fim. Então, se temos a oportunidade, se temos a chance, vamos nos agarrar a ela. Vamos aproveitar que nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. É um Deus maravilhoso, um Deus que entregou o próprio Filho para nos salvar. Então, é crendo nesse amor, nessa misericórdia, irmãos, do Senhor por nós, que eu clamo a vocês e que eu peço a todos, vamos fazer esse grande dia de arrependimento e santidade, mas fazer com louvor, irmãos, de verdade, de todo o nosso coração. Faça esse movimento onde você estiver, na sua igreja, no seu local de trabalho, na sua casa, na sua rua, onde você estiver, seja você um motivador desse evento, que não seja um evento, irmãos, só para chamar a atenção, que seja um evento voltado o coração para Deus, um evento para arrependimento genuíno, verdadeiro da alma, da vossa alma, sobretudo da vossa alma, querendo que essa conversão alcance a outras almas, a outras pessoas, para que elas sejam salvas. Ainda é tempo, irmãos, ainda é tempo, ainda é tempo. Então vamos correr, irmãos, para os braços do nosso Deus, para os braços do nosso Senhor, e clamarmos a Ele, pedindo misericórdia. Para que Ele ainda nos dê mais tempo ainda, irmãos. Há muitas pessoas que não estão preparadas para o dia de sua vinda. Vamos ter misericórdia, irmãos, dessas pessoas, vamos ter compaixão. Se prepare você para a vinda do Senhor. Se prepare, ó igreja, para a vinda do Senhor. Se prepare, irmãos, se prepare. Que Deus venha se alegrar com aquilo que nós temos feito na terra, em favor do nosso próximo. Que o Senhor venha nos dar força, graça e alegria para continuarmos caminhando e semeando Sua palavra. Que Ele levante você, que Ele te levante para falar às nações com coragem, força, com alegria, com certeza do amor dele no coração. Então esse é o recado, que o Senhor venha trabalhar nos corações e que venhamos fazer este clamor a Ele, em nome de Jesus. Amém.